Inclusive, entre as propostas econômicas para cobrir os gastos do ano que vem, a do senador Tasso Gereissati é a que ganha mais força no Congresso. Esse texto propõe ampliar o teto fiscal em 80 bilhões de reais para arcar com o Bolsa Família. Priscila Yazbek, quais são as opções que tem em mesa e quais são as diferenças também entre elas? Vamos lá, então. A gente separou aqui um resuminho para a gente organizar as ideias. Nas outras PECs também era assim, né? Eram várias ideias de PEC, a gente ficava meio confuso. A gente vai tentar esclarecer pelo menos o cenário do momento. Diz que na política funciona como as nuvens, né? Uma frase famosa, muda a qualquer momento. E as PECs também. Então vamos ver aqui. A gente tem a proposta do governo Lula, né? Que foi apresentada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que ficava ali em 200 bilhões de reais. E a proposta seria tirar o Bolsa Família de dentro do teto de gastos para que não afetasse a regra de uma forma permanente. Essa era a proposta inicial, mas os próprios interlocutores do governo Lula admitem que é uma proposta que jogou um valor lá para cima para ver se eles escolhem um valor intermediário. Teve a proposta também de Alessandro Vieira, no valor de 70 bilhões de reais e que previa o Bolsa Família fora do teto de gastos, pelo menos em 2023, e também já fazia a proposta de uma discussão de uma nova regra fiscal, de um novo arcabouço fiscal. E agora, então, essa proposta que está ganhando força de Tasso Gereissati, que prevê um valor de 80 bilhões de reais, só que de um jeito diferente das outras duas. Qual que é a ideia aqui? Seria ampliar o espaço que fica dentro do teto de gastos. Então, a regra do teto de gastos, lembrando, aquela regra que impede que as despesas subam de um ano para o outro acima da inflação, ela seria mantida, só que se criaria um espaço dentro do teto para pagar 80 bilhões de reais que seriam usados tanto para ampliação do Bolsa Família, de 400 para 600 reais, quanto para outros objetivos, como merenda escolar, também aumento real do salário mínimo e outros projetos que estão previstos pelo governo. A gente falou mais cedo com o Gustavo Loyola e ele falou exatamente sobre essas propostas de valores menores, né? Os próprios petistas já estão falando, alguns interlocutores, sobre aceitar ou discutir essa proposta. Isso traz a previsão de que talvez eles topem um valor que seria abaixo de 200 bilhões de reais. Isso até está impulsionando um pouco a bolsa, os juros futuros estão caindo, o risco está diminuindo. E aí o que o Gustavo Loyola falou mais cedo, né, ex-presidente do Banco Central, é justamente, e ele e outros economistas têm falado sobre isso, que o ideal nesse momento seria pegar o que é emergencial, o que é mais urgente, fazer uma proposta ali de cerca de 80, 100 bilhões de reais, que não precisa de 200 bilhões de reais neste momento, porque isso gera um risco muito grande que retorna a inflação, juros altos e acaba prejudicando a própria população que seria beneficiada por esses auxílios. E, Pri, só para a gente ressaltar antes de seguir, o interessante dessa proposta do Tasso Gereissati é, né, dentro do teto, isso significa que eles não precisariam, nesse momento, criar uma nova âncora fiscal, o que facilitaria, talvez, a tramitação, não é isso? Exato, e a proposta que é do governo Lula e o que deixou o mercado muito inseguro é justamente isso, porque eles fazem uma proposta, mas sem prever qual que seria o novo arcabouço, né? Então, aquilo que a gente vinha falando na semana passada, era como se as contas públicas ficassem num limbo em termos de regras fiscais, né? Então, tira o teto de gasto, acaba com ele de uma vez, já estava muito fragilizado com o governo Bolsonaro, acabaria de vez, né, com esses 200 bilhões de reais aqui. Mas aí, sem uma proposta, sem uma previsão de qual que seria a nova regra fiscal. É isso que está deixando o mercado um pouco ansioso, isso nas palavras do Paulo Gala, que é outro economista que a gente falou. Ele falou, essas discussões também elas acontecem, o governo vai jogar um valor para cima mesmo, o mercado está um pouco ansioso aí com essa história toda, mas é normal que essas discussões aconteçam, né? E eles devem chegar, então, no meio termo aí, talvez nessa semana, com essas discussões todas que vão acontecer entre o Lula, né, parlamentares, presidente da Câmara, do Senado. A gente vai ter um cenário mais claro. Obrigada, Pri.